Fala pessoal, bora comentar hoje sobre 5 bancos que estão baratos e que poderão pagar bons proventos e por sinal temos yields de 8 até quase 10% com a perspectiva de crescimento, até porque são boas empresas, lucrativas e que no médio a longo prazo elas entregaram crescimento de lucros e crescimento nos pagamentos de proventos. E também eu irei destacar sobre o provento duplo do Banco do Brasil que deverá ser anunciado em maio deste ano. Daí, sobre o setor financeiro, eu estou comentando há certo tempo que eu continuo acreditando que é um setor bom, barato, rentável, que cresce e que poderão pagar bons proventos. Então, o indicador atual de preço-lucro acaba sendo uma raridade em relação à média do setor financeiro, tanto na parte de bancos e também financeiro, excluindo os bancos. Então, perceba que o PL projetado para 2025 fica bem abaixo do que a média de 10 anos para cá. Então, na prática, os bancos seguem descontados frente à sua média. Tanto que, se pegarmos o preço-lucro atual, para não pegar projetado, porque vai saber se de fato aquele lucro será entregue, então perceba que o PL atual é de 6,6, considerando 16 bancos brasileiros, a média foi de 9,0, então temos 27% de desconto frente à média de 10 anos. Além disso, tem outro fato, é que cotação segue o resultado, então perceba que o lucro aumentou em 85%, enquanto o valor do mercado só cresceu 47% de 10 anos para cá. Então o setor financeiro está crescendo seu lucro em uma taxa mais acelerada frente à sua cotação. Porém, em alguns períodos, perceba que o valor do mercado pode crescer em uma taxa mais acelerada do que a lucratividade, e este fato aconteceu porque, de 2016 até o início de 2020, antes da pandemia, perceba a linha vermelha que o valor de mercado disparou e o lucro cresceu sim, porém ele não subiu na mesma proporção. Então, neste período, os bancos ficaram caros, cotados por um preço-lucro acima do que as suas médias, o PVP era bem elevado. Por exemplo, alguns bancos estavam cotados por um PVP na faixa do Q2 ou acima do que isso e produziam um dividend yield bem baixo, até na faixa de 3%, no caso do Banco Itaú e também do Banco Bradesco. E agora, o caso é totalmente contrário, porque os bancos seguem descontados frente à sua média, rentabilidade elevada, inadimplência controlada em diversos casos, índice de eficiência bom, estão entregando crescimento, têm pago bons proventos e o mercado ainda acaba deixando neste patamar de preço. Porém, eu entendo que o sentimento segue fraco para a bolsa, tanto de fluxo local e estrangeiro, juros ainda permanecem elevados, então tem vários pontos que acarretam nessa má precificação em diversos papéis. Porém, para quem possui visão de médio a longo prazo, pode acabar se aproveitando das oportunidades para comprar muitas ações e receber uma boa renda passiva. Daí sobre as duas primeiras empresas, Itaú e Itaúsa, e em ambos os casos, o provento esperado fica na faixa de 9%. E aqui tem um fato realmente muito bom, porque olhe que o Itaú segue crescendo seu lucro praticamente ano após ano, e o lucro só caiu forte na pandemia, em 2020. Fora isso, o lucro sempre foi muito consistente e ele cresce com o passar do tempo. Já outro fato interessante é que historicamente o Banco Itaú entrega um ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, muito acima do que o custo de capital, e perceba que ano após ano este fato aconteceu. Consequentemente, aqui abaixo aparece em cinza a criação de valor que o banco consegue ano após ano. Consequentemente, com essa criação de valor ano após ano, então quem pega janelas de médio a longo prazo percebe que o Banco Itaú entrega uma boa geração de valor para o acionista. Outro ponto aqui mostra o custo de capital médio de 2013 até 2024, que a média foi de 14,5% e o ROI médio neste período foi de 21,2%. E ainda existe outro ponto, uma empresa que entrega um ROI igual ao custo de capital, entre aspas, o preço justo dela deveria ser de 1,0 de PVP. E aqui no caso, estamos vendo que o Banco Itaú entrega, ano após ano, um ROI acima do que o custo de capital, então na prática faz total sentido o banco ser negociado por um PVP acima do que 1. Enquanto isso, o Banco Bradesco tem entregue um ROI bem baixo, de 10, 11, 12%, ou seja, abaixo do que o custo de capital do banco. Consequentemente, é natural o mercado precificar por um PVP abaixo do que 1. Ainda mais que este fato está acontecendo há cerca de 3 anos, então por isso que o mercado segue precificando o Banco Bradesco dessa forma.
Outro ponto, no caso do Banco Itaú, vimos que em 2024 o banco entregou 22,2% de ROI e o custo de capital foi de 13,9%. Então, se eu pegar 22,2% e dividir pelo custo de capital, 13,9%, então esse ponto nos dá 1,6%, e este ponto seria o PVP justo para o Banco Itaú. E quem pegar hoje, temos que Itubi 3 está cotada por um PVP de 1,42%, então temos 11,2% de desconto frente ao PVP justo, caso o banco permaneça com esta alta rentabilidade e também esse custo de capital. Fora isso, qual seria o preço teto baseado em 1,6 de PVP no Banco Itaú? Então vocês podem encontrar essa informação, o valor patrimonial por ação, no site Vestor 10. Então o valor é de 20,52, que é só pegar o patrimônio líquido e dividir pela quantidade de ações. Então, se eu pegar o valor patrimonial e multiplicar por 1,6, então, entre aspas, o preço teto seria de 32,83 para Itubi 3 ser cotada por 1,6 de PVP. E hoje, Itubi 3 está cotada aos 29, então, olhando por esta métrica, percebe-se que o Banco Itaú ainda segue um pouco descontado frente ao seu valor justo. E também, recentemente, o Itaú até bateu os 23 para 25 reais, então quem se aproveitou daqueles preços comprou com uma boa margem de segurança. Outro ponto, aqui contém um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro do meu canal do YouTube. Então a perspectiva é que Itubi 3 poderá pagar 2,66 por ação, o que nos dá 9,2% de yield bruto na cotação atual. E também eu não estou citando sobre a Itaúsa, porém os dados que eu estou destacando também são válidos para a Itaúsa, já que uns 95% do lucro da Itaúsa é oriundo do Banco Itaú. Então, se possui 9% de yield esperado para o Banco Itaú, a mesma coisa também é válido para a Itaúsa. E aqui o meu preço teto é de 30,69 para a Itubi 3, o que me dá 6% de margem de segurança. Então, abaixo do meu preço teto, o papel estaria elegível para o meu aporte. Outro ponto, vimos aquele preço justo baseado no valor patrimonial, porém perceba que ano após ano o patrimônio do banco cresce, então daqui a certo tempo o valor patrimonial crescerá para R$ 21, R$ 22, R$ 25, R$ 28, R$ 30. Então esse preço justo baseado no PVP também tende a crescer. Então por isso que quando pegamos janelas de médio a longo prazo, o Banco Itaú tem se apreciado por causa do bom balanço, do crescimento do patrimônio, boa rentabilidade e também a criação de valor para o acionista. E agora sobre a terceira empresa, Banco ABC, ABCB4, e o dividend yield estimado é de 9%, e o Banco ABC acaba sendo um pouco diferente frente aos outros bancos que eu irei destacar, porque ele só empresta para empresas, então o banco possui 53 bi de carteira de crédito que é destinada para empresas de médio a grande porte. Enquanto isso, tem bancos que focam muito no cliente pessoa física, outros que acabam sendo um misto das duas coisas, e aqui no caso o ABC foca 100% em empréstimos e serviços para empresas. Além do mais, fora 2020, ano após ano, o lucro do Banco ABC cresceu, então este tipo de gráfico realmente acaba sendo uma raridade porque poucas empresas brasileiras conseguem manter a consistência na sua lucratividade. Fora isso, só em 2020 que o provento do ABC caiu, fora isso, ele sempre foi muito consistente. E também o ABC paga semestralmente com a data com para junho e dezembro de cada ano. Então em breve iremos ter o primeiro provento semestral do Banco ABC. Já sobre a quarta empresa, Banco da Amazônia, BASA 3, que possui uns 8% de yield estimado por causa do payout baixo que o banco tem pago. Então, olhando aqui para a carteira de crédito do Banco da Amazônia, temos um tamanho de 55,5 bilhões e note que metade dos clientes são pessoa física, a outra metade pessoa jurídica e também praticamente metade da carteira está destinado para pessoa física e a outra metade pessoa jurídica. Outro ponto, quase 53% da carteira do Banco da Amazônia está direcionado para crédito rural. E depois temos comércio e serviços com 22%, infraestrutura com 17% e indústria com 8,2%. Então o BASA é muito forte em crédito rural. Fora isso, um fato negativo que aconteceu, principalmente no terceiro e no quarto TRI, é que as provisões aumentaram, principalmente por causa dessa alta exposição na sua carteira de crédito rural. Consequentemente, com as provisões crescendo, esse ponto bateu no lucro
Então, na ótica trimestral, o Basa reportou uma boa queda no seu lucro. E na ótica anual, 1,1 bilhão de lucro e caíram em 15,8%. Porém, teve uma provisão mais elevada no quarto TRI, que foi algo pontual. Então, para 2025, é esperado pelo crescimento do lucro do Banco da Amazônia. Outro ponto, apesar dessa piora no lucro, o banco ainda segue entregando um ROI elevado de 18,2%, o que fica um ROI acima do que o custo de capital. E uma curiosidade é que o Basa entrega um ROI de 18% para 19% e ainda segue cotado muito abaixo do que o seu valor de patrimônio. Então, na prática mesmo, era para o Basa ser cotado por 1,2, 1,3 de PVP, e hoje o banco está cotado na bolsa por 0,76, o que fica bem abaixo do que o seu preço justo, considerando esta boa rentabilidade que o banco tem entregue. Então, é outro banco que segue barato, porém também tem motivos para isso, já que é um banco altamente concentrado em crédito rural, é um banco com baixa liquidez, tem um dedo do governo que controla a empresa e detém grande parte das ações, e também o free float acaba sendo bem baixo, o que acaba dificultando os estrangeiros e os fundos alocarem um grande capital na empresa. Outro ponto, o Basa possui uma proposta em aberto de 6,61 líquido por cada ação e dividido pela cotação atual, na faixa de 91, temos 7,2% de dividend yield. E, por sinal, a data com acontecerá no final de abril deste ano, que será justamente a data da Assembleia, e o pagamento acontecerá para maio deste ano. E fora este valor de 6,61, ainda terá a correção pela taxa Selic do período, desde o fechamento do balanço de 2024 até a data de pagamento. Então, na prática, o provento ainda poderá crescer uns 3 a 4% em relação a esses 6,61. E por fim, sobre o quinto banco, temos aqui o Banco do Brasil, com cerca de 9% de yield estimado, e em breve iremos ter o dividendo duplo do banco, que será anunciado para maio deste ano. E sobre o BB, dispensa comentários, que é uma das maiores instituições financeiras do mundo, e o banco possui participações em diversas empresas, tanto de seguros, consórcio, gestão de recursos, participações em outros bancos, por exemplo, o Banco BV e o Banco da Patagônia. O banco também possui quase 50% da Cielo, também outras participações aqui na foto. Além disso, o BB possui 13% de fatia de mercado de toda a carteira de crédito nacional. Já na parte de depósitos, 17% de fatia de mercado, agronegócio, 50% de fatia de mercado, crédito consignado, 21% de fatia de mercado, gestão de recursos é o top 1 do país e desbancam XP, BTG, Itaú, Bradesco, entre outros. Seguro rural e prestamista, top 1, previdência, top 1. Então quem pensa que o Itaú e o Bradesco é o top 1 de tudo, está bem errado, e o BB também possui a liderança em alguns produtos. Outro ponto, o BB quase alcançou 1,3 trilhão na sua carteira de crédito, e perceba que ela fica dividida praticamente um terço pessoa física, um terço pessoa jurídica e um terço agronegócio. E também o banco tem entregue um ROA elevado, que é o retorno sobre ativos. Já no quesito lucro, o mercado fica pregando medo, porém, quem pegar de 20 anos para cá, o lucro do banco só caiu em 2016 e em 2020. Fora isso, o lucro sempre foi muito consistente e cresce com o passar do tempo. Então, no ano passado, o BB entregou recorde de lucros e a perspectiva para este ano é de um lucro de 37 a 41 bilhões. Então, entre aspas, no pior cenário, o banco entregaria uma leve queda em comparação com 2024. Outro ponto, em breve iremos ter o dividendo duplo do BB e olhe, data de anúncio 12 de maio, que será justamente a data da divulgação do balanço do primeiro TRI, e perceba que depois, no dia 21 de maio, terá outro anúncio que será uma antecipação do lucro do segundo TRI. E também note que a DataCon acontecerá no dia 2 de junho e o pagamento no dia 12 de junho de 2025. Então perceba que em breve iremos ter duas DataCon, também 2 pagamentos para junho deste ano. E por sinal, o banco paga 8 proventos por ano e temos 2 pagamentos para março de 25, que já aconteceu, e iremos ter 2 pagamentos para junho, 2 pagamentos para setembro de 25 e mais 2 pagamentos para dezembro de 2025. Então esse ponto acaba sendo fantástico porque temos uma grande previsibilidade tanto da DataCon, data de pagamento e também sobre os valores que em geral o banco não acaba dando um susto no quesito pagamentos. Por isso, considerando o dividendo duplo para março de 25,
o BB me pagou diversos proventos, 9.027, 4.200, outros ajustes pela taxa Selic, R$ 85,00, 214 e outro JCP de 3.935. Então, apenas para março, o BB me pagou 17.500 e, pelo menos, a perspectiva para os proventos de junho é que o banco pagará proventos similares com os que foram pagos em março deste ano, e na época o banco pagou 56 centavos líquidos por cada ação. Então, se for o caso, o BB poderá me gerar mais uns 17 mil de renda para junho deste ano. Então, em breve, um baita recurso que vai pingar na nossa conta para reinvestir, comprar mais ações e continuar crescendo cada vez mais a bola de neve. E por fim, temos aqui as 5 empresas que foram citadas: Itaú, BB, Itaúsa, Banco da Amazônia e Banco ABC. Então, todos os bancos seguem baratos no quesito PL, PVP, tem boas perspectivas de dividendos, aí na faixa de 7 a 9%. As margens são boas, são empresas rentáveis, com um ROI acima do que o custo de capital, e também são empresas que estão crescendo de 5, 10, 15, 20 anos para cá. Então, são empresas que historicamente geraram valor para o acionista e que poderão pagar bons proventos. Então, pessoal, comenta se você possui algum nome destacado, e em particular, dessas 5 empresas, eu possuo o Banco do Brasil na minha carteira. Fora isso, comenta aqui abaixo dúvidas e sugestões. Também deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a mais de 600 vídeos exclusivos para você aprender a investir melhor para gerar renda. E fora os vídeos, também tem as planilhas, tem um Telegram, tem a minha carteira, meus aportes, ações que eu sigo de olho e muito mais. E tem aquele ponto: se assinar e não gostar, você cancela um clique. E também tem diversos seguidores migrando para o BTG com o parceiro do canal e conseguindo bons benefícios na corretora, na conta corrente. Também tem um cartão Black BTG. Aí, caso você queira conseguir tudo isso, é só preencher o formulário aqui abaixo e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.